Amara Baptista sentiu o peso da história assim que atravessou o limiar do prédio em Alfama. As paredes espessas, com a sua pátina de séculos, pareciam sussurrar segredos de gerações passadas, de fados cantados à desgarrada e de vidas entrelaçadas nas ruelas labirínticas que desciam até ao Tejo. O ar cheirava a uma mistura de maresia, roupa lavada e vagamente a cera de soalhos antigos. Era precisamente este o encanto que procurara ao trocar a funcionalidade asséptica de outras capitais europeias pelo pulsar autêntico de Lisboa. O seu novo apartamento, um terceiro andar com janelas de guilhotina que prometiam uma vista desafogada sobre os telhados cor de argila, era mais do que uma casa. Era um refúgio e uma inspiração para o ambicioso projeto de reabilitação de um palacete ali perto. Um desafio que abraçara com a paixão que a arquitetura sempre lhe despertara. Enquanto o carregador subia o último lance de escadas com uma caixa pesada, os seus olhos vivos e perspicazes captaram um movimento rápido no patamar do segundo andar. Uma cortina de renda, amarelada pelo tempo, fora discretamente afastada e voltara ao lugar. Amara sorriu para si mesma. A curiosidade dos vizinhos era uma constante universal. No dia seguinte, enquanto tentava decidir onde colocar um espelho de moldura antiga que trouxera consigo, ouviu uma batida seca na porta. Não era uma batida hesitante, mas sim assertiva, quase uma intimação. Ao abrir, deparou-se com uma senhora de postura hirta, cabelo grisalho apanhado num coque impecável que parecia desafiar a gravidade, e uns olhos azuis pálidos que a avaliaram de cima a baixo com uma intensidade desconcertante. Vestia um casaco de malha bege sobre uma blusa de seda creme e um discreto colar de pérolas adornava-lhe o pescoço. "Bom dia", disse a senhora, a voz tão controlada quanto a sua aparência. "Sou Palmira Vasconcelos, a administradora, digamos, informal deste prédio." O tom com que proferiu informal sugeria que a sua autoridade era tudo menos isso. "Bom dia, dona Palmira. Sou Amara Baptista, a nova moradora do terceiro esquerdo." Amara estendeu a mão, mas a senhora Vasconcelos ignorou-a, o seu olhar percorrendo o interior do apartamento de Amara, fixando-se momentaneamente no turbante colorido que Amara usava nesse dia. "Baptista", repetiu dona Palmira, saboreando o nome como se fosse um fruto exótico e de sabor duvidoso. "Pois bem, menina Baptista, espero que se familiarize rapidamente com as nossas regras. Este é um prédio de respeito, com tradições. Não toleramos modernices excessivas." O olhar dela voltou a pousar no turbante de Amara e depois no tom escuro da sua pele, um contraste vibrante com a palidez calculada da própria dona Palmira. Amara sentiu um arrepio familiar, aquele que sempre alertava para o preconceito velado, a condescendência disfarçada de conselho. Manteve o sorriso profissional. "Agradeço as boas-vindas, dona Palmira. Sou uma pessoa tranquila e respeitadora. O meu trabalho como arquiteta exige rigor e atenção ao detalhe, qualidades que também aplico na minha vida pessoal." "Arquiteta", murmurou dona Palmira, como se a profissão fosse mais uma excentricidade. "Veremos. Apenas para que saiba, o lixo deve ser colocado no contentor depois das 8 da noite. E a música? Bem, apreciamos o silêncio por aqui, especialmente à hora da sesta." Nos dias que se seguiram, Amara dedicou-se a instalar-se ao seu projeto. Adorava a luz que entrava pelas janelas altas e a vista sobre os telhados de Alfama. A música ambiente que costumava ouvir enquanto trabalhava, uma mistura suave de jazz e ritmos cabo-verdianos que a ligavam às suas raízes, era mantida num volume discreto. No entanto, a presença de dona Palmira pairava como uma sombra. Encontrava nos corredores com uma frequência surpreendente, e cada encontro era uma oportunidade para um novo aviso ou uma observação crítica. Um sábado à tarde, Amara recebia a visita de 2 amigos, também eles negros, colegas arquitetos com quem discutia animadamente os desafios do palacete. As suas risadas, embora contidas, ecoaram brevemente no corredor quando se despediam à porta. Na segunda-feira, Amara encontrou um bilhete dobrado debaixo da sua porta. A caligrafia era elegante, mas as palavras eram farpas. "Estima senhora Baptista, relembro que este é um prédio familiar e de descanso. Certos, convívios ruidosos e a entrada constante de pessoas estranhas ao fim de semana não são consentâneos com os nossos hábitos. Grata pela sua compreensão, P. Vasconcelos." Pessoas estranhas, pensou Amara, o estômago a contrair-se. A mensagem era clara. Os seus amigos, por serem negros, eram estranhos. A sua vida social era um convívio ruidoso. Rangeu os dentes, a raiva a misturar-se com uma exaustão antiga.
Dobrou o bilhete e guardou-o numa gaveta, junto com o primeiro aviso sobre o lixo. A gaveta começava a parecer um arquivo de microagressões. Decidiu que não se deixaria intimidar. Continuou a sua rotina, sempre educada com Dona Palmira, mas sem vergar. Quando um vaso de gerânios colocara no parapeito da janela da cozinha, um toque de cor que lhe alegrava os dias. Foi alvo de um comentário sobre manter a estética uniforme da fachada, Amara limitou-se a sorrir e a dizer: "Acho que um pouco de cor só beneficia Dona Palmira. Como na arquitetura, por vezes um contraste bem pensado realça a beleza do conjunto." A resposta de Dona Palmira foi um olhar gelado e um dar de costas. A campanha de assédio, no entanto, não abrandou. Pelo contrário, tornou-se mais insidiosa. Um dia, o cheiro do refogado de cachupa que Amara preparava para o jantar, um prato que lhe trazia o conforto da comida da sua mãe, foi motivo para Dona Palmira bater à sua porta, lenço a tapar o nariz. "Menina Baptista, certos, odores são muito intensos, impregnam o prédio todo. Talvez devesse considerar uma cozinha mais contida." Contida. Dona Palmira, está a sugerir que não devo cozinhar a comida da minha cultura na minha própria casa? A voz de Amara era perigosamente calma. "Estou apenas a pensar no bem-estar de todos os moradores", retorquiu Dona Palmira, recuando um passo perante a firmeza inesperada de Amara. Amara começou a sentir o peso do isolamento. Os outros moradores eram educados, mas distantes. Um aceno de cabeça apressado no corredor, um bom dia murmurado sem contacto visual. Ninguém intervinha. Ninguém questionava os avisos de Dona Palmira, que apareciam misteriosamente no quadro de cortiça do rés do chão, sempre com referências veladas ao novo tipo de inquilino e à necessidade de preservar os valores tradicionais de Alfama. Foi então que conheceu o Sr. Aníbal Tavares. Encontrou na pequena alfarrabista que ele mantinha a poucos passos do prédio, um espaço mágico atafolhado de livros do chão ao teto, com um cheiro inconfundível de papel velho e histórias por descobrir. Amara procurava um livro sobre azulejaria portuguesa para o seu projeto. O Sr. Aníbal, um homem de 70 e poucos anos, com óculos de aros finos e um sorriso melancólico, ouviu-a com atenção. "Azulejos, sim. Contam tantas histórias, não é verdade?" Enquanto procurava o livro, Amara desabafou, de forma hesitante, sobre as dificuldades de adaptação e a particularidade de certa vizinha. Ele não demonstrou surpresa. "Dona Palmira", disse suspirando, "uma alma agarrada a um passado que já só existe na cabeça dela. A família Vasconcelos já teve nome aqui no bairro, mas os tempos mudaram. Ela tem medo da mudança, minha menina. Medo de tudo que é diferente do pequeno mundo que ela construiu." Entregou-lhe um livro encadernado à pele. "Este poderá interessar-lhe, não só pelos azulejos, mas pela história destes prédios. Às vezes, as paredes mais antigas guardam as fundações mais frágeis." As palavras do Sr. Aníbal e o brilho de compreensão nos seus olhos foram um bálsamo. Ele não ofereceu soluções, mas ofereceu algo igualmente precioso: validação. E uma pista. Pouco depois, conheceu Clara Mendes, uma jovem estudante de belas artes que vivia no primeiro andar. Clara, com seu cabelo pintado de azul e as suas roupas originais, era outro alvo frequente das críticas de Dona Palmira, embora de natureza diferente. "Ela não gosta da minha arte, diz que faço borrões", confidenciou Clara a Amara um dia que se cruzaram no pátio interior, onde Amara observava uma buganvília teimosa que trepava por uma parede decrépita. "Acho que ela não gosta de nada que não consiga controlar", respondeu Amara. Clara riu, um som cristalino. "Pois não. Mas sabe, Amara, admiro a sua calma. Eu costumo encolher-me toda." "Acredite, Clara, por dentro nem sempre estou calma." Uma cumplicidade nasceu entre elas. Clara, com a sua rede de amigos artistas e o seu conhecimento das mexericos do bairro, tornou-se uma fonte inesperada de informação. Contou a Amara que Dona Palmira se gabava de ter contactos na Câmara e que, no passado, conseguira dificultar a vida a outros inquilinos que não lhe agradavam. A situação atingiu um novo pico quando Amara recebeu uma carta registada. Era uma notificação formal, aparentemente da administração do condomínio, que Amara sabia ser na prática apenas Dona Palmira, alegando que o seu projeto de reabilitação do palacete vizinho estava a causar vibrações estruturais no prédio e que ela seria responsabilizada por quaisquer danos. A carta mencionava a necessidade de uma vistoria urgente e insinuava que o seu contrato de arrendamento poderia ser revisto. Era uma mentira descarada.
O seu projeto ainda estava na fase de planeamento detalhado. Nenhuma obra de demolição ou construção pesada tinha começado. Era uma tentativa clara de intimidação, desta vez com um verniz de legalidade. Amara sentiu o sangue ferver. Isto ia para além de comentários sobre comida ou música. Era um ataque à sua profissão, à sua reputação. Contactou imediatamente o seu amigo Tiago Almeida, um advogado conhecido pela sua perspicácia e pelo seu trabalho em casos de discriminação. Tiago, preciso da tua ajuda. Isto está a ficar feio. Explicou a situação, desde as primeiras farpas até à última ameaça. Tiago ouviu em silêncio. Amara, isto é assédio e tem contornos de discriminação racial. Vamos reunir todas as provas. E quanto a essa administração, vamos investigar quem realmente tem poder legal neste prédio. Muitas vezes estas Dona Palmiras constroem o seu pequeno reino sobre fundações de areia. Seguindo o conselho de Tiago e a pista do Sr. Aníbal sobre fundações frágeis, Amara começou uma investigação minuciosa. Passou horas na conservatória do registro predial, no arquivo municipal, e a analisar online as atas de reuniões de condomínio do prédio, que eram surpreendentemente escassas e informais. Clara ajudou-a, usando a sua habilidade para conversar com os comerciantes mais antigos do bairro, recolhendo histórias sobre a família Vasconcelos e a forma como Dona Palmira sempre se impusera. O que Amara descobriu foi surpreendente. O prédio, embora antigo, tinha uma administração formal registada, mas esta parecia estar inativa há anos. Dona Palmira agia por conta própria, aproveitando-se da passividade dos outros moradores e da aura de respeito que a sua família outrora tivera. Mais importante, ao cruzar as plantas originais do edifício, que conseguiu através dos seus contactos na Câmara, ironicamente os mesmos que Dona Palmira alegava ter, com a configuração atual dos apartamentos, Amara Araí, com o seu olhar treinado de arquiteta, detectou uma anomalia significativa no apartamento de Dona Palmira. Uma espaçosa varanda virada para o pátio interior, que Dona Palmira transformara numa marquise fechada e usava como sala de costura, não constava das plantas originais como parte da sua fração. Parecia ter sido uma apropriação gradual de uma área comum, nunca contestada, talvez há décadas. Além disso, ao investigar as contas do condomínio, que eram geridas de forma opaca por Dona Palmira, Amara encontrou indícios de que as contribuições dela própria eram inexistentes ou significativamente inferiores às dos outros, e que pequenas despesas de manutenção do seu apartamento pareciam ter sido pagas com o fundo comum. Temos material interessante aqui, Amara, disse Tiago, os olhos a brilhar, depois de analisar os documentos. A rainha pode estar sentada num trono de cartão. A gota de água veio quando Dona Palmira, sentindo que Amara não recuava, afixou um aviso no quadro de cortiça, convocando uma reunião extraordinária de moradores, com um único ponto na ordem de trabalhos. Discussão e deliberação sobre o comportamento da inquilina do treceiro esquerdo e medidas a tomar para salvaguardar a tranquilidade e o patrimônio do edifício. A data era para daí a uma semana. Amara soube que era o momento. A confrontação final era inevitável. A sala de estar do Sr. Aníbal, normalmente um refúgio de silêncio e livros, estava tensa. Era a noite da reunião convocada por Dona Palmira, que insistira em realizá-la no seu próprio apartamento, o maior do prédio, para melhor exercer a sua autoridade. Amara, Tiago, Clara e um Sr. Aníbal surpreendentemente resoluto reuniram-se para repassar a estratégia. Lembre-se, Amara, disse Tiago, ajustando a gravata, calma, factos e a lei do nosso lado. Deixe-a expor-se. O apartamento de Dona Palmira era um testamento da sua personalidade. Móveis pesados e escuros, retratos de antepassados com olhares severos e um cheiro persistente a lavanda e naftalina. Cerca de uma dúzia de moradores estavam presentes, sentados em cadeiras desconfortáveis dispostas em semicírculo, como se estivessem num tribunal improvisado. Dona Palmira presidia, sentada numa poltrona de espaldar alto, ao lado de uma pequena mesa onde repousava um maço de papéis. As suas provas. Boa noite a todos, começou Dona Palmira, a voz untuosa. Agradeço a vossa presença. Infelizmente, vemo-nos na contingência de discutir um assunto desagradável, mas necessário para a preservação da harmonia e do bom nome do nosso querido prédio. O seu olhar dardejou na direção de Amara. Desde a chegada da Senhora Baptista, temos assistido a uma série de incidentes que perturbam o nosso modo de vida. Seguiu-se uma litania de queixas. A música, os cheiros exóticos, as visitas suspeitas, a falta de respeito pelas tradições.
Alguns vizinhos acenavam concordância, outros olhavam para o chão, claramente desconfortáveis. Quando Dona Palmira terminou, um silêncio pesado instalou-se. Ela olhou em volta, triunfante. Proponho que votemos uma moção de censura e que se exija à Sra. Baptista que altere o seu comportamento sob pena de se tomarem medidas mais drásticas junto do senhorio. Com licença, Dona Palmira. A voz de Amara soou clara e firme na sala. Gostaria de usar da palavra. Um murmúrio percorreu a sala. Dona Palmira franziu o sobrolho. A senhora já foi o assunto da discussão, contudo concedo-lhe alguns minutos. Amara levantou-se, segurando uma pasta fina. Olhou para cada um dos presentes antes de começar. Agradeço a oportunidade. Ouvi atentamente as acusações de Dona Palmira. Acusações que, devo dizer, são infundadas, caluniosas e, em muitos casos, motivadas por um claro preconceito racial. Houve um inspirar coletivo. A palavra racial pairou no ar, carregada. Tenho aqui, continuou Amara, retirando papéis da pasta, um registro detalhado de cada incidente, com datas, horas e, sempre que possível, o teor exato dos comentários depreciativos sobre a minha pessoa, a minha cultura e a cor da minha pele. Ela começou a ler alguns exemplos, a sua voz sem tremer, expondo a mesquinhez e o racismo das palavras de Dona Palmira. Os rostos de alguns vizinhos coraram. Aníbal acenou discretamente com a cabeça. Quanto à ameaça de medidas drásticas, prosseguiu Amara, gostaria de informar que qualquer tentativa de me expulsar ou sancionar com base nestas falsidades será vigorosamente contestada em tribunal como um ato de assédio e discriminação. Tiago, que se mantivera discreto num canto, deu um passo em frente, entregando um cartão seu a Dona Palmira. O meu advogado, Dr. Tiago Almeida, está a par de toda a situação. Dona Palmira olhou para o cartão como se lhe queimasse os dedos. A sua compostura começava a vacilar. Mas não é tudo, disse Amara, o tom agora mais incisivo. Já que estamos a falar de salvaguardar o património do edifício e de respeito pelas regras, talvez devêssemos analisar a forma como este condomínio tem sido gerido. Ou, mais precisamente, não gerido. Ela tirou mais documentos da pasta. Descobri que a administração formal deste prédio está, no mínimo, adormecida há vários anos. As decisões têm sido tomadas unilateralmente, sem atas, sem orçamentos transparentes, sem prestação de contas. Olhou diretamente para Dona Palmira. E, curiosamente, a maior beneficiária desta gestão informal parece ter sido a própria Dona Palmira. Amara apresentou cópias de plantas do edifício. Esta é a planta original da fração do segundo andar direito, o apartamento de Dona Palmira. Depois, mostrou uma fotografia da marquise que Dona Palmira usava como sala de costura. E esta é a realidade. Uma área comum do prédio, a varanda do pátio interior, foi anexada indevidamente a esta fração há muitos anos. Uma apropriação ilegal de aproximadamente 15 metros quadrados. Sr. Aníbal, o senhor lembra-se de quando esta obra foi feita? O Sr. Aníbal pigarreou. Lembro-me vagamente, sim. Foi há muitos anos. O falecido marido de Dona Palmira disse que era só para aproveitar melhor o espaço. Nunca ninguém questionou. 15 metros quadrados, repetiu Amara. Com o valor atual do metro quadrado em Alfama, estamos a falar de uma quantia considerável. Além disso, ela pegou noutro documento. Existem fortes indícios de que as quotas de condomínio de Dona Palmira não têm sido pagas na totalidade ou que despesas pessoais foram imputadas ao fundo comum. Uma gestão, no mínimo, danosa para todos os outros condôminos. O silêncio na sala era agora de choque. Os olhares já não se dirigiam a Amara com suspeita, mas a Dona Palmira com uma mistura de incredulidade e raiva crescente. A rainha estava nua. O seu pequeno império, construído sobre a intimidação e o engano, desmoronava-se em direto. Dona Palmira estava lívida. Abriu a boca várias vezes, mas nenhum som saiu. Os papéis que segurava tremiam nas suas mãos. O seu olhar vagueava pela sala, procurando um apoio que já não existia. Os vizinhos, antes subservientes ou silenciosos, agora encaravam-na com frieza. A pele do seu privilégio, da sua autoridade inquestionável, rasgara-se, expondo a fraude por baixo. Ela, que se considerava o pináculo da decência e da tradição, era agora outra, a problemática, a que não cumpria as regras. Proponho, disse Amara, a sua voz ecoando na sala subitamente silenciosa, que se convoque uma Assembleia Geral Extraordinária de Condóminos, com representação legal, para auditar as contas dos últimos 10 anos, clarificar a situação da área comum ocupada indevidamente e eleger uma nova administração, transparente e democrática.
E já agora, Dona Palmira, sugiro que comece a pensar em como vai ressarcir os restantes condóminos pelos prejuízos causados. Ninguém se opôs. A derrota de Dona Palmira era total, esmagadora. O poder mudara de mãos, não pela força bruta, mas pela força da verdade e da lei. A vida no prédio da Rua dos Remédios nunca mais foi a mesma. A Assembleia Geral Extraordinária confirmou todas as descobertas de Amara. Dona Palmira Vasconcelos, confrontada com a perspectiva de um processo judicial e a obrigação de restituir uma quantia considerável ao condomínio, viu-se forçada a vender o seu apartamento, aquele que fora o seu castelo e o símbolo da sua linhagem, para cobrir as dívidas e a perda da área que usurpara. O comprador foi um jovem casal, artistas gráficos que trouxeram uma lufada de ar fresco ao ambiente. Dona Palmira mudou-se para um pequeno apartamento nos subúrbios, longe do seu amado Alfama. Perdera não só a casa, mas também o respeito e o poder que tanto prezava. A sua queda tornou-se uma lenda discreta no bairro, um aviso sobre a arrogância e o preconceito. A nova administração do condomínio, eleita democraticamente e com Clara Mendes como uma das suas vozes mais ativas, começou a tratar dos problemas reais do edifício. O telhado que precisava de reparos, a pintura da fachada, a criação de um pequeno jardim no pátio interior, onde a buganvília de Amara agora florescia com vigor. Amara continuou o seu trabalho no Palacete, que se transformava lentamente numa obra de arte arquitetônica, um diálogo entre o antigo e o novo. Sentia o cansaço da batalha travada, mas também uma serenidade profunda. As cicatrizes